e que a luz, a força do Espírito Santo de Deus ilumine nossa mente, nossa inteligência para entender, guardar, assimilar e termos a coragem suficiente de colocar em prática essa leitura, essas leituras. Amém? Meus amados, minhas amadas, na primeira leitura estamos vendo aí nesses dias, nessa semana, a história de Jó, o livro de Jó. Vale a pena ler, minha gente. São 42 capítulos só 42 capítulos, uma história interessante, profunda, é uma espécie de uma novela que temos aqui na palavra de Deus, inspirada por Deus, claro, pelo Espírito Santo. E o livro de Jó, como a gente já viu ontem, ele vai responder o grande questionamento que a humanidade faz, que até hoje a gente faz. Por que que o justo sofre? Por que que o inocente, sofre tanto? O livro de Jó vai responder isso, que não se trata de seleção de Deus, não se trata de que Deus faz injustiça, comete injustiça. Aquelas pessoas que a gente vê, que a gente interpreta, a pessoa não vale nada, mas olha como está prosperando, não tem doença nenhuma, não tem sofrimento nenhum, e por outro lado a gente vê pessoas tão justas, tão certinhas, fazendo tudo que agrada a Deus e sofrendo barbaridade. Por que que o justo sofre? Por que que o inocente sofre? O livro de Jó vai responder isso, e na medida que a gente for lendo o livro de Jó, a gente vai tendo a resposta dessa pergunta, o questionamento, e a gente vai vendo assim que Deus é aquele que nos responde. Como é que é a posição de Deus diante do sofrimento da humanidade? A posição de Deus diante de tudo aquilo que para nós é injusto. A posição de Deus vai dizer assim, que Deus é aquele que se faz presente. E lá na frente, lendo o livro de Jó, a gente vai ver que a resposta de Deus diante do sofrimento humano está na cruz. E que a gente é convidado com essa história de Jó a não perder a fé, porque a gente vê no decorrer da história de Jó, hoje a gente tem essa leitura, parece que Jó está desabafando, parece que Jó está meio depressivo, maldito dia que eu nasci, sabe aqueles momentos que também você quer brigar com Deus e todo mundo, foi o dia de Jó, parece que ele estava meio depressivo, a situação estava, diante de tudo que havia acontecido, ele perdeu os filhos, perdeu família, perdeu os bens, perdeu as posses que ele tinha, perdeu tudo, veio até lepra. A gente vai ver no decorrer da semana, que Jó, em um certo momento, ele vai pegar caco de telha, para se esfregar no corpo, de tanta coceira que ele tinha, caco de telha, tanto está sofrendo esse homem, mas mesmo assim, ele não perdeu a fé, e em tudo ele dizia: louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome, em tudo ele agradecia. É coisa que a gente não faz, quando a gente passa dificuldade, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente, meu Deus, quando alguma coisa acontece, na vida do outro é uma coisa, mas quando acontece para nós, enfim, quando falece alguém, quando a gente tem uma perda, enfim, parece que a gente se revolta, por que que Deus permitiu isso? Então a gente já não vem mais na igreja, não vem na missa, revolta contra Deus e se afasta de Deus, como se Deus tivesse culpa, é assim que a gente faz, e o livro de Jó vai respondendo tudo isso, que não se trata de culpar a Deus, mas a gente não pode perder a fé, e em tudo louvar e agradecer a Deus. É isso que o livro de Jó, mesmo nos dias que a gente tem, como Jó teve hoje aqui, se não, maldito o dia que eu nasci, melhor seria, mas mesmo assim jamais praguejou, blasfemou, e amaldiçoou Deus, Então que essa história de Jó também nos ensine a não perdermos a fé diante das dificuldades, aprender a agradecer diante das dificuldades. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: aprenda a agradecer diante das dificuldades. Diga assim: aprenda a agradecer se alguma coisa ruim acontece com você. Agora, traduzindo isso de outra maneira, assim, diga para essa pessoa que está do seu lado assim, aprenda a fazer uma limonada desse limão que a vida te ofereceu, Aprenda a fazer uma gostosa e saborosa limonada diante desse limão que a vida te oferece, Isso é a primeira leitura. A leitura do Evangelho, tem uma atitude de Jesus. Ele estava indo para Jesus.
Se aproximava o dia de Jesus ser levado ao céu, ou seja, a sua paixão. A sua paixão. E aí ele tomou uma decisão. Os textos originais dizem assim que, sabe, aquela pessoa que está sorrindo, bonitinho, de repente franze a testa, que tomou aquela decisão, foi com Jesus. Ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Nada ia tirar ele agora do foco de ir para Jerusalém. Essa firme decisão, porque lá, o que significa Jerusalém? O lugar da sua paixão, da sua entrega, mas também da sua ressurreição. É o lugar, a decisão. Aprendamos também nós com essa leitura, uma grande lição para nós. Sabermos decidir. Decidir. Se você está num pecado, recebeu a graça de Deus, se confessou, está numa vida nova, decida-se a partir de hoje nessa vida nova. Não queira ser a mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? Tá lá, Deus falou para Abraão, fala para o teu sobrinho Ló sair lá de Sodoma e Gomorra, eu vou destruir aquela cidade, é um pecado que o fedor do pecado já chega aqui no céu, enfim. E Ló foi avisado, e saiu Ló lá, saiu. Só que de repente, lá pelas tantas, a mulher de Ló voltou, olhou para trás, e quando olhou para trás, o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. O que não é só olhar para trás, não é só olhar para trás. Olhar para trás significa o quê? Significa o quê? Sentir saudade do pecado. Por isso que Jesus decidiu, nos ensina a decisão. Não volte para trás, não volte atrás, siga em frente, olha para frente, busca as coisas do alto. Para que sentir saudade do pecado? Para que deixar de novo o vício assim, E aí a gente recorda de outras passagens bíblicas tão fortes, quando o inimigo, quando você se confessa, quando você faz um propósito de vida, de melhorar a tua vida, de viver a santidade, de buscar a salvação, de viver uma vida santa, e você se confessa, você se arrepende, faz retiro, vem na missa, a tua alma fica limpa. Meu Deus do céu. Só que aí você expulsa os demônios que estão lá dentro. Só que de repente, lá pelas tantas, você começa a ceder aqui, cede ali, abre uma brechinha lá, que tal, ninguém está vendo. Aí o que diz o texto? Que o inimigo percebe, o inimigo que você expulsou, ele começa a pensar, nossa, eu estava tão bem na alma daquela pessoa, eu vou voltar para lá. Encontra tudo arrumadinho, ele entra, não entra sozinho, traz 7 piores que ele. E aí fica fica aí uma hospedaria do mal na tua alma, Então tome a firme decisão, de ir também com Jesus para Jerusalém, porque não existe céu sem cruz, não existe eternidade sem o Calvário. Então tome a firme decisão também de seguir no bem, renunciar ao mal, siga firme, tome a decisão, não se arrependa da decisão, quando essa decisão é por Jesus. Sim, se arrependa quando de repente a tua decisão for para o pecado. Amém, minha gente? Mas amém.